O Antônio Cândido ele considera que o simbolismo no Brasil, ele na verdade não é bem um simbolismo, ele é o interesse do Brasil pelo Baudelaire. Olha que doideira. Que assim, nada consegue ser tão original quanto Flores do Mal. Um livro escrito em 57, 1857. Bem no momento que o Brasil está vivendo o romantismo ainda do Castro Alves, ainda estava vivendo do Junqueira Freire, né? Ainda estava vivendo aquele romantismo, desculpa, né? E o Baudelaire escreve a obra dele lá na França, em 1857. Então aqui ele vai escrever a obra dele em 1857, Flores do Mal, principalmente depois que ele volta da Índia. Então ele volta da Índia e aí ele volta da Índia bem motivado a produzir, né, essa obra Flores do Mal. E aí agora a gente vai entender como é que ela vem para o Brasil, né? Como é que a obra chega no Brasil. Então, os primeiros sinais aqui que aparece Baudelaire no Brasil partem de escritores, ele diz aqui, ó, cuja obra não recebeu qualquer marca ponderável da sua. Tá? Ou seja, as pessoas conhecem o Baudelaire aqui no Brasil por autores que não são muito bons. Não são escritores à altura do Baudelaire. Ele coloca aqui, ó, por exemplo, o caso do Luiz Delfino. Esse escritor aqui trouxe o Charles Baudelaire para o Brasil em 1871. Olha que interessante, ó. O Baudelaire escreveu em 1857, fez moda na França, mas só foi chegar aqui no Brasil em 71, uma tradução do Le Poison, né, que era inédita até 41. Ou 1941, foi descoberta em 1941 essa tradução. Ou Carlos Ferreira, um outro escritor, cujo livro Alciones, né, de 72, 1872, há uma epígrafe extraída do Irreparável, né, uma adaptação do Balcão sob o título de Modulações, obra do Baudelaire, né? Então, o Baudelaire ele vai ser mencionado aqui no Brasil em 1873. Pra vocês terem uma ideia, em 73 ainda estava rolando o romantismo no Brasil. Ainda estava acontecendo o romantismo no Brasil, bem forte ainda. E realismo, já tinha realismo também no Brasil, né? Mas tinha muito romantismo no Brasil, era que estava aquele momento ainda de transição entre o romantismo e o realismo. Então, Baudelaire ele é mencionado como um autor corrente. Fixem bem, é que no Brasil a gente é polêmico. Às vezes eu falo coisas que são encaradas de modo polêmico. Até no outro vídeo, um rapaz comentou no meu vídeo que eu tinha dito que o Camões. Eu brinquei, na verdade, dizendo que o Camões é uma das coisas mais importantes do Camões é a versificação, né? E, e não retiro, porque realmente a versificação do Camões é singular, assim, copiado no mundo inteiro, né? E se eu falar para vocês agora que, por exemplo, que o simbolismo no Brasil foi o Baudelaire, aqui pelo menos a gente está vendo que o próprio Antônio Cândido confirma isso, né? Então, se a gente fala em simbolismo no Brasil, a gente fala no Baudelaire, né? E por quê? Porque a obra foi muito copiada aqui, principalmente pelo Cruz de Souza. O Cruz de Souza gostava muito da obra Flores do Mal. E o Cruz de Souza, o nosso poeta, um poeta negro que sofreu muito, não teve, não teve a sua obra bem divulgada em vida, né? Missal e Broquéis, né? A Missal é a obra mais em prosa e Broquéis é a obra em poesia, com poemas maravilhosos, baudelarianos, né? Bem baudelarianos. E morreu numa situação muito calamitosa, perdeu os filhos por doenças que poderiam ser tratadas de modo mais fácil, não tinha dinheiro, trabalhava na Central do Brasil. Assim, foi alguém que sofreu muito, né? E morreu sem ver o sucesso, né? O Cruz de Souza. Dois poetas
que tiveram muita dificuldade no Brasil, né? O Cruz de Souza e o escritor Lima Barreto, né? Também, poxa, sofreu pra caramba. Mas voltando aqui ele vem dizendo, né? Algumas citações do Baudelaire, que eu não vou me ater tantos detalhes, né? Ele cita aqui o Arthur de Oliveira. São autores desconhecidos da gente, né? Como eu digo, a gente luta, né, para conhecer os conhecidos, né? Então você imagina o hall de escritores que tem aí que a gente não conhece. Mas é só para a gente ter uma ideia de quem realmente trouxe o Baudelaire para cá. Não foi uma galera muito conhecida. O próprio Arthur de Oliveira, o Antônio Cândido diz que era um moço dispersivo, agitado, que morou na França e na Alemanha em 1870 e 73 e quem sabe contribuiu para difundir as flores do mal no Rio de Janeiro, né? Então, o Arthur de Oliveira a gente não conhece hoje, mas basicamente foi alguém que trouxe aí a obra do Baudelaire para cá. Aí, em 74, esse escritor, o Regueira Costa, ele publicou Flores Transplantadas, né? Uma tradução do Legidiu, né? E a partir de 76, as traduções aumentaram muito. E alguns poetas jovens começaram, como o próprio Antônio Cândido diz, a fazer na obra uma coisa baudeleriana. Aí ele cita aqui Carvalho Júnior, né? Cujos versos foram publicados em 79, depois da sua morte, por Arthur Barreiros. Então eu vou avançar um pouquinho aqui, só para a gente poder entender um pouquinho desse espírito simbolista, né? E porque o espírito simbolista, aqui, ó, por exemplo, tem uma classificação aqui desses poetas, né? Que é esse aqui, ó. É a poesia da febre, da sensualidade, do prazer levado até a dor, né? É uma poesia muito, muito mental, muito inconsciente, né? Ela é muito, muito inconsciente. E aí, deixa eu só avançar aqui. Ó, vamos pegar uma parte aqui que o próprio Machado comenta um pouquinho a respeito do Baudelaire no Brasil. Deixa eu avançar aqui. Ó, aqui, aquilo que eu disse lá em cima, né? Da febre, do sangue, do inconsciente, da dor, do prazer, tudo misturado, né? Aí, aqui, ó, o próprio Cândido diz: aí está definido por um contemporâneo o tom atribuído inicialmente no Brasil à influência de Baudelaire. É um satanista atenuado e sexualidade acentuada. E aí eu quero explicar para vocês essa passagem aqui que o Cândido diz. Por quê? O que acontece com a obra o que acontece com a obra Flores do Mal, só para vocês entenderem. A obra Flores do Mal, ela é uma espécie de obra. Ela é uma espécie de obra. Não está conseguindo escrever aqui? Tá, sem problema. É uma obra que, assim, a gente tem no romantismo. O romantismo ele é um período cristão, como eu já falei para vocês. E nós temos um movimento na literatura brasileira pagão, com a mitologia. Com certeza vocês vão lembrar na mente de vocês aí poesias mitológicas, mitos, né? A mitologia, como eu havia falado lá na aula passada, de que o parnasianismo vai buscar a mitologia, os mitos gregos, né? Toda aquela mitologia que está escrito lá no Metamorfoses do Ovídio, né? Na Teogonia do Hesíodo, que quem quiser conhecer um pouquinho de mitologia grega, eu indico, né? A Teogonia do Hesíodo, toda aquela coisa dos gregos e dos romanos de mitologia. Então, a literatura ela tem esse equilíbrio, né? Então, vem mitologia e vem cristianismo. Então, você pega a Idade Média, muito cristã. Aí você tem um iluminismo que vai abandonar um pouco e vai trazer um antropocentrismo, o homem como centro, mas tem que buscar lá que mitos que vai buscar? Também a mitologia. Aí depois vem o cristianismo no romantismo. E vai fazendo né? Só que aí quando chega no simbolismo, o simbolismo ele não é nem cristão e nem pagão. Ele vai buscar umas coisas malucas para chocar a França. Então o Baudelaire ele quer chocar a França. Então o que ele faz? Ele vai trazer um
religiosidade. Por isso que tem essa questão do satanismo colocado. Que não é bem o satanismo religioso, mas é falar de flores negras, de falar de morte, essas coisas, né? E uma sexualidade acentuada também. Uma espécie de sexualidade acentuada. E aí o que acontece? A gente, como chega para o Brasil isso? Eu sempre digo que o que aconteceu na França com o Baudelaire, que foi muito pesado, vocês vão ver no vídeo lá que eu falo um pouquinho de Flores do Mal, na França recebeu isso, né? A França ficou chocada pela obra do Baudelaire, mas ela recebeu, ela absorveu o que o Baudelaire trouxe. Ele foi preso pelo livro, 6 poemas, se eu não me engano, depois tem que ver direitinho, não sei se são 6, mas acho que basicamente são 6 poemas foram proibidos. Esses poemas que têm cunho satanista foram retirados do livro, ele foi preso, inclusive. Mas a função que ele queria era o choque, né? Flores do mal, né? A gente é acostumado a colocar flores na poesia para dar no Dia das Mães, né? Dar no Dia das Mulheres, buquê de flores, né? E o Baudelaire ele vai dizer que as flores são do mal, ele quer subverter o sentido do bem, né? Mas isso na literatura, né? Não na vida prática. E no Brasil, eu sempre gosto de falar isso, pessoal, aqui, no Brasil isso não chega dessa forma. O Brasil ele não consegue receber dessa forma. O Brasil é muito católico, era muito cristão, não absorveu isso da forma como era para ter absorvido. Então absorveu mais a sexualidade, mais a sensualidade, mais a parte dos símbolos mesmo, né? Mais o texto do que essas questões mesmo religiosas. E mais em Portugal. Se você for, eu estou trabalhando a literatura portuguesa aqui com uma turma, e aí é que é legal de você ver mesmo que Portugal não conseguiu receber bem o simbolismo. Não conseguiu, assim. Você pega o Eugênio de Castro, Camilo Peçanha, Flor Bela Espanca. Esses poetas e poetisas eles não conseguiram receber com esse nível de loucura do Baudelaire. Foi filtrado, né? Para vocês entenderem um pouquinho, né? Que nem o que aconteceu na França não conseguiu repetir muito aqui no Brasil. E aí, ó, no ano de 79, a gente tem a influência do Baudelaire no Brasil, né? Tão notório que Machado de Assis fala em tradição. Ó. O próprio Machado diz uma tradição, que seria uma referência a misturar romantismo com realismo, né? Seria uma mistura aí de romantismo com realismo que caía aí no simbolismo, que virava simbolismo, que se virava o baudelairismo. Vocês leram romances românticos? Vocês aí, meus alunos, leram os romances românticos, viram aí como que é a forma como é descrita, né? A trama ela é sempre um enredo gostoso, sempre um enredo que está ligado a perder e ganhar. Você perde para ganhar e ganha para perder, essa coisa toda, né? E aí o próprio Machado diz, ó, quanto a Baudelaire, não sei se diga que a imitação é mais intencional do que feliz. O tom dos imitadores é demasiado cru. Ó, o Machado falando que a galera estava imitando muito cru o Baudelaire aqui no Brasil. Só para vocês entenderem aí, que eu acho que o ponto principal que vocês podem anotar no caderno de vocês é que aqui no Brasil, será que a gente teve um simbolismo verdadeiro? Ou a gente teve simplesmente cópias do Baudelaire? É esse tom que eu quero chegar aí para vocês aí, tá? Aliás, não é outra tradição de Baudelaire entre nós. Tradição errônea. Satânico? Vá. Mas realista, o autor de Dom Juan e Tristeza de Luna. Aqui ele vai falando que o seguinte, que a gente aproveitou mal Baudelaire, mas aproveitou bem Victor Hugo. Victor Hugo era o escritor da época realista na França, escreveu Os Miseráveis. E a história dos Miseráveis é muito legal, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter contato, né? Não, talvez não precise ser exatamente com a obra original, mas tem filme, né? A ideia da pobreza na França, dos miseráveis, é muito legal. O Victor Hugo trata isso. Então, o Machado diz aqui, ó, os termos Baudelaire e realismo não se correspondem tão inteiramente como parece. Ao próprio Baudelaire repugnava a classificação de realista. Tá?
Então, assim, é para a gente entender que o simbolismo, se vocês quiserem anotar, o simbolismo no Brasil foi totalmente diferente, assim, não teve, não tá ligado a realismo, não, e nem romantismo. O simbolismo, foi Baudelaire. Quer dizer, foi influência de Baudelaire aqui no Brasil, tá? Oi? Do Brasil não conseguir absorver todo? Simbolismo. Isso, simbolismo. Será que aqui no Brasil a gente teve realmente simbolismo ou foi apenas a influência de Baudelaire? Né? Tem muito questionamento hoje para isso. Se você for ensinar, quando você vai trabalhar com um aluno lá, simbolismo, né, na apostila, no livro didático, é claro que é o nosso simbolismo, né? Não importa se é cópia do Baudelaire. Mas se você for ler mais a fundo, você vai ver que muita coisa foi copiada do Baudelaire, né? No Brasil. Aí vocês vão falar, mas o simbolismo no mundo foi só o Baudelaire? Não. A gente teve o, o Rimbaud, que foi famoso. A gente teve o Verlaine, a gente teve o Valéry, a gente teve o Apollinaire, a gente teve o Lautréamont, a gente teve os franceses, né? Vários franceses. Mas o Brasil gostou muito do Baudelaire e fez um simbolismo um pouco formatado no Baudelaire, né? Opa. Então é interessante isso, né? Bem, então o Machado tinha razão de que a gente copiou um pouco do Baudelaire. Só que aqui o Cândido diz que hoje a gente pode perceber que historicamente a razão estava com os moços que deformavam segundo as suas necessidades expressivas, né? As pessoas pegavam Baudelaire e faziam o que queriam com Baudelaire, né? Como os de hoje, os jovens daquele tempo, no Brasil provinciano e atrasado, faziam do sexo uma plataforma de libertação e combate, que se articulava à negação das instituições. Eles eram agressivamente eróticos, com a mesma truculência com que eram republicanos e agrediam o imperador, chegando alguns ao limiar do socialismo. Portanto, foi um grande instrumento libertador esse Baudelaire unilateral ou deformado visto por um pedaço, que fornecia descrições arrojadas da vida amorosa e favorecia uma atitude de oposição aos valores tradicionais por meio de dissolventes como o tédio, a irreverência e a amargura. Então, o que o Antônio Cândido faz aqui? É legal vocês observarem, por isso que eu estou pegando o texto do Cândido, para não ficar, né, muito a minha fala, mas a fala do Cândido, é que eu gosto que o Cândido trabalha muito a sociedade. Então ele está explicando aqui que os jovens daquela época gostavam muito do Baudelaire, porque eles usavam aquelas ideias malucas do Baudelaire como libertação, é, libertação sexual para a época. Né? A gente vivia numa sociedade muito fechada. Então o Baudelaire ele trazia essa loucura, assim, essa libertação. E também uma questão política. O Baudelaire ele era meio assim negacion, não é, ele é niilista, né? Ele nega os poderes constituídos. Então a galera toda, o jovem, né, com a sua fome de negava as instituições, que é o que ele falou aqui, ó, negava as instituições. E aí se você nega as instituições, eles eram mais republicanos do que monárquicos, claro, né? O Brasil vivia uma monarquia, a gente foi ter república em 1889, coincidentemente depois da libertação dos escravos. Nem foi uma república democrática, foi um golpe militar, na verdade, né? Foi um movimento militar de tomada de poder. Os militares aderiram à república, aproveitando que o império estava fraco. Então houve aí esse movimento militar agregado aos republicanos para criar aí uma república, mas na verdade não teve eleições diretas, na verdade, ali no momento, né? Foi só para poder tirar realmente poder da monarquia. Só que é engraçado que os militares eles abandonaram o imperador no Brasil. Uma coisa que é importante aí. Em Portugal,
Vocês sabiam que a proclamação da República de Portugal só aconteceu uns 15 anos depois da do Brasil? Não sei se vocês sabiam disso. É, Portugal proclamou a República. Nós proclamamos a República em 89. E posso falar uma coisa para vocês que o Brasil se urbanizou mais rápido que Portugal. Portugal continuou campestre por muito tempo. Eu nunca fui em Portugal, gostaria muito de ir, quero ir, não é possível que eu vá morrer sem ir até Portugal, não é possível que eu tenha que conseguir isso, mas eu vejo que Portugal, pelo que eu leio, né, eu estou dando literatura portuguesa e o próprio Antônio Cândido tem um texto chamado Entre o Campo e a Cidade, que ele faz análise dos maias, do Eça de Queiroz. Teve até minissérie na Globo sobre os maias faz tempo. E ele fala que Portugal, e assim, e também eu trabalhei com romantismo português, né, que é o Almeida Garrett, Alexandre Herculano, essa galera bem legal. E ele mostra que Portugal é super rural. Peraí, pessoal, deixa eu só habilitar aqui o pessoal para entrar aqui. Tem gente pedindo para entrar. Acho que agora meu computador arrumou do nada. Meu Deus. Bem, então, pessoal, o que que acontece? Portugal é muito rural. Até hoje é rural, né? Até hoje é rural. E o Brasil deu uma acelerada assim na urbanização, principalmente por causa do Rio de Janeiro, né? Mas principalmente por causa de São Paulo. São Paulo assim deu um boom. Então, quando Portugal ainda proclamava a República, em 1910 o Brasil já estava bombando no São Paulo. São Paulo pulou de 100 mil habitantes para 500 mil habitantes assim em poucos anos. E para 1 milhão pulou assim rapidinho por causa do café, entendeu? O café era o produto mais caro do mundo, tipo a soja hoje, assim, né? O que é perigoso, né? Quando a gente lida só com um produto, né? E aí o Brasil tinha uma produção de soja, soja, desculpa, gente, tinha uma produção de café muito grande, né? Nós éramos os maiores produtores de café do mundo, vinha italiano, japonês para trabalhar no nosso café aqui. E o café estava super top de preço. Tanto que o pai do Santos Dumont do avião, ele era um dos maiores produtores de café do Brasil. Ele bancava o Santos Dumont na França, lá na presepada dele de aeronáutica, com a grana do café. E a Semana de Arte Moderna só aconteceu porque a burguesia paulista alugou o Teatro Municipal a preço de café, né? Então, essas coisas são importantes da literatura também, né? Quem que banca, né? Então, pessoal, para a gente entender que Baudelaire, ele realmente é o cara que trouxe para a gente aqui, ele foi um instrumento, né? O Cândido diz que ele foi um instrumento libertador, né? Mesmo que mal lido pelos jovens. Segundo Cândido, os jovens leram mal Baudelaire, mas foi bom, né? E aí, a gente vai ter uma coisa que interessa pra gente agora, que a partir do momento que a galera foi pro lado do simbolismo, você teve uma briga contra o romantismo. O romantismo ele entra em declínio, né? O romantismo ele acaba sendo muito fanfarrão. Ele é fanfarroso, né? E o simbolismo ele é mais tenso, mais deprimido talvez, mais emo. Não tem a moda do emo, os jovens que são, né? O romantismo teve sua parte triste e mística também. Os romances, o Médico e o Monstro, Drácula de Bram Stoker, O Morro dos Ventos Uivantes. Isso na Inglaterra, principalmente. Misset na França, Lord Byron. Só que o simbolismo ele veio mais legal, assim, o pessoal aderiu muito ao simbolismo, né? E aí, o que que a gente vê? A gente vê vamos evoluindo aqui, tá? A gente já vamos pular um pouquinho que essa parte do Vitor Hugo não interessa um pouco pra gente. E vamos pegar aqui então um poema um pouquinho baseado no Baudelaire, um simbolismo. Na verdade, o Cândido está dizendo que isso aqui não é bem um simbolismo, ele chama de realismo poético. Porque nessa época a gente está vivendo o realismo também, né? Foi uma mistura de lascada, né? A transição do romantismo para o realismo no Brasil. Foi assim, tipo, papá. Vocês vão estudar ainda o realismo, com certeza.
É bem legal o realismo, gosto bastante. É Machado, é Aloysio de Azevedo, Curtiço, né? Casa de Pensão, o Mulato, a Mulata também. E aí aí você pega o realismo poético que ele está chamando. Vamos dar uma olhadinha no poema como é que é. Ele diz assim: odeio as virgens pálidas, cloróticas, belezas de missal que o romantismo hidrófobo apregou em peças góticas, escritas nos acessos de histerismo. Sofismas de mulher, ilusões óticas, raquíticos abortos de lirismo, sonhos de carne, compleições exóticas, desfazem-se perante o realismo. Ver se tem mais pedaço de poema. Não, é esse. Aí o que que você está vendo aqui? Crítica ao romantismo. Se a gente fizer uma brincadeira aqui, ache o romantismo aqui dentro. Você vai ver virgens pálidas, né, gente? Sempre os românticos gostam. Hidrófobo. O que que é hidrófobo? É hidrófobo, vamos pesquisar? Eu sei que fófobo é medo, hidrófobo, medo de água? O que que é hidrófobo? Hidrófobo. É aquele que se apresenta enfurecido, irado e possesso. Hidrofobia é raiva, ó. Tá vendo, gente? Hidrofobia é raiva. Nossa, eu aprendi mais uma, agora eu vou usar direto. Né? Às vezes você não quer deixar a pessoa mais com raiva, você fala assim: nossa, hoje você está hidrófobo ou hidrófobo, né? A esposa fala pro marido: ó, hoje você está hidrófobo. Ele não vai saber bem, ou, né? Então, ou a mulher também, você vê, é uma maneira de você falar de uma pessoa sem, né, sem a pessoa saber, né? Fica hidrófobo, exatamente. Rapaz, gostei dessa palavra, hein? Sabia que dava boa tatuagem? O cara tatua assim no braço, hidrófobo. Hidrófobo. Já pensou? Não é? As pessoas não gostam de palavras diferentes para tatuar, então ó, hidrófobo seria uma palavra legal. Vou sugerir para um tatuador, para quem quer se tatuar uma palavra. Tem gente que coloca carpe diem, né? O cara coloca hidrófobo. E ele coloca, ó, hidrófobo apregou em peças góticas. O gótico é um movimento, um submovimento do romantismo, né? Porque a gente não dá tempo de estudar tudo. Mas se vocês, mas eu comentei nas minhas aulas a respeito da Inglaterra, na era vitoriana, a partir de 1850 para frente. Aquela galera morava em Londres ali naquele local obscuro, úmido, sem energia elétrica, voltava à noite. Aí aquele clima assim de morte, de doença, de pneumonia. Aí a galera ia para casa, assim, aquela casa úmida, né? Que Londres é sempre úmida. Aí ele comprava aquele livrinho por um pen. Lembra que eu falei para vocês disso? Aí comprava aquele livrinho ali por um pen, que é um centavo, né? Penny é um centavo na moeda londrina. E aí por isso que é penny. Aí levava aquele livrinho para casa, assim, o Médico e o Monstro, Frankenstein, Drácula, né? O Médico e o Monstro, Morro dos Ventos Uivantes, esses romances assim bem aterrorizantes, né? E aí ficava em casa lendo. E isso é um movimento gótico da época, né? Que foi repetido na década de 80. A gente teve repetição, não tem? Os góticos, tem esse lance dos góticos, né? E é legal que eles botam o romântico, continuando a ler aqui o poema de Carvalho Júnior aqui, que não é simbolista, é realismo poético, como diz o Cândido, e que eles são histéricos, né? Histerismo. Eles colocam o poeta romântico como histérico, né? Ele tem um histerismo, né? E ele coloca, ó, sofismas de mulher, ilusões óticas, raquíticos abortos de lirismo. Olha que crítica doida. Raquíticos abortos de lirismo. Sonhos de carne, compleições exóticas, desfazem-se perante o realismo. Então, aqui é uma crítica bem ferrada ao romantismo, né? É uma crítica bem forte ao romantismo. Ele coloca, ó, não servem-me esses vagos ideais.
de fina transparência dos cristais. Lembra que eles gostam muito da transparência, da cor branca, da seda, né? Almas de santa em corpo de alfenim. Aí eles falam: prefiro a exuberância dos contornos, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Então, aqui é exatamente o que eles acreditam, né, que os simbolistas batem na tecla. Bem, desculpa, não simbolistas, né? Que o Cândido diz que eles não são simbolistas, eles são, voltando, realismo poético. Cadê? Fui muito para cima. Aqui. Realismo. Esse poema aqui, ele é um poema considerado um realismo poético, né? Interessante isso. E aí, descendo aqui, o Cândido vai comentar a respeito desse soneto. Oi? Sim, bastante, exatamente. Uma crítica ferrada ao romantismo, muito forte. E aí, bem, aí ele vai fazer aqui a análise, que é basicamente ali que eu fiz com vocês a leitura de mostrar, né, o ponto de atacar o romantismo e o que ele valoriza, né? É, aqui tem uma coisa que é interessante aqui que ele coloca aqui, ó. Por sua vez, a rejeição da mulher descarnada pela idealização passa de uma fase neutra que constata para a agressão cheia de aspereza da palavra odeio. Então, o próprio Cândido diz que no poema ele já começa uma atitude do jovem frente ao romantismo, né? Odeio, odeio isso, né? Já é uma atitude meio, né, judicativa, uma atitude de avaliação criticando as poesias românticas, né? Então, esse poema dá para entender. Aqui ele vem falando de outros poemas que o próprio Carvalho Júnior usa do Baudelaire, mas eu quero evoluir bastante porque eu quero mostrar para vocês aqui quando cair nos poetas um pouco mais conhecidos. Então o Cândido trabalha muito com Carvalho Júnior. Sempre com a arma de polêmica antirromântica, tá? Mas deixa eu evoluir aqui, que aqui ele vai continuar abordando isso, mas eu quero ir um pouquinho mais para frente, tá? Sair um pouquinho aqui, deixa eu avançar. Deixa eu avançar mais aqui. Espera aí que eu quero encontrar. Aqui é o que o Antônio Cândido ouvi falando do realismo poético brasileiro. Você vê que ele não menciona simbolismo, tá? Ele chama de realismo poético brasileiro. Ó, você vê que ele diz aqui, ó, teriam os jovens do realismo poético sofrido alguma influência? Aí ele vai falar, né? Deixa eu avançar aqui. Ó, vamos pegar essa estrofe aqui final que é legal. Estrofe não, esse parágrafo, né? Para concluir sobre este assunto, um traço interessante. Postos diante da sexualidade poética admitida naquele tempo, os versos dos jovens brasileiros representam uma ousada acentuação do erotismo. Mas, no outro polo, postos em face do sadismo, são frequentemente tímidos, salvo alguns momentos de Fontoura Xavier, quando comparados com a terrível galeria baudeleriana de mártires e vampiros. Isso aqui é importante, eu separei esse parágrafo, porque é aquilo que eu falei para vocês. Os nossos jovens adoraram Baudelaire pela loucura dele, pela força, pela inovação, né? E quase que pela insanidade do Baudelaire. E que dava liberdade e ousadia para o jovem. Só que eles não conseguiam chegar no nível do Baudelaire, né, de sadismo do Baudelaire. Eles estavam muito aquém. O Baudelaire ele tem canibalismo, o satanismo que eu já havia falado para vocês, uma morte mais decapitação. É bem pesado. E os nossos brasileiros, eles não chegavam nesse nível. Eles eram, como diz o Cândido, eles eram tímidos. Eles eram bem tímidos se você comparar realmente com a produção
né, intensa do Baudelaire. Por quê? Porque aquilo que eu falei lá em cima, o Baudelaire foi muito acelerado. E ele exerceu a força dele muito grande na França. Mas as pessoas que usaram o Baudelaire é, não conseguiram ir ao nível de loucura dele. Ficaram, né, esse nível de mártires e vampiros que ele coloca aqui, né? Eu queria que vocês criassem curiosidade para ver o meu vídeo do Baudelaire, viu? É porque o Flores do Mal, ele é aquele livro assim. Eu sempre digo, é tipo Macunaíma, né? Tem livros eles são importantes para a literatura. Eles têm aquele nível de ousadia para a literatura, né? Mas eles não são livros fáceis de ler. O próprio Macunaíma não é um livro fácil de ler. Ele é um livro importante, mas é um livro difícil de ler, né? Que é um livro denso, mas tem coisas legais dentro dele, tem coisas muito boas. Aí, pessoal, é, pior que tem. Tem um, eu, não, eu analiso no meu vídeo, acho que um poema, alguns poemas, esses assim não muito, mas tem um de, ele tem muito poema de decomposição, mas assim também não é mais filosófico, assim, ele usa isso como uma espécie de metáfora para a vida, para a tristeza, para o sofrimento, porque os simbolistas eles são um pouco deprê, né? Eles são deprê. O nome que dá isso à depressão chama-se spleen. O francês no final do século ele é um pouco depressão. Então os simbolistas eles eram muito depressos. O Baudelaire era muito depressivo, né? Ele não era como o romântico. O romântico era meio esperançoso, meio alegrão, apaixonado. O simbolista é mal-humorado, é mais obscuro, mais quietão, né? Mais místico e tal. É bem diferente o perfil, né? O perfil Mas deixa eu avançar aqui. Tá, a gente já entendeu um pouquinho do realismo poético, né? Que ele não chama de simbolismo. Mas deixa eu pegar alguma coisa lá na frente. A gente já pega do Cruz e Souza, tá? Mas eu quero pegar dentro do Cândido. Peraí que eu já pego aqui dentro. Que aí a gente vai lá pra frente. Já vou achar aqui. Ah, ó. Deixa eu pegar esse pedacinho. Peraí que eu já vou. Ó, o Alberto de Oliveira, ele era parnasianista, tá? Mas ele também fez. Ó, isso aqui é importante, ó. Vamos pegar esse trechinho aqui, só para vocês entenderem uma data. Eu vou separar esse trechinho aqui. Vou. Ó, 1884. Quase finalzinho do século, ó. Machado já tinha escrito um monte de coisa. Data de escrita do livro Opalas e também Meridionais, essas duas obras, tá? De Alberto de Oliveira. Ele marca oficialmente o fim do realismo poético no Brasil. Então, aquele período lá em cima que eu falei para vocês do realismo poético. Eu quero que uma coisa que vocês anotem e que é muito importante, que o Cândido chama de realismo poético, porque ele tem medo de falar um pouco, ele tem medo de falar simbolista, né? Nesse momento. Nesse momento ele chama de realismo poético. Seriam os últimos Baudelarianos, né? E aí acaba, ó, o parnasianismo que a gente estudou na aula passada, do Olavo Bilac, né, do Alberto de Oliveira, do Raimundo Corrêa, principalmente o Olavo Bilac, que o vídeo é todo, que inclusive até eu gravei, né, e postei, da nossa aula, ele é parnasianista, né? Mas o nosso realismo poético ele acaba aqui com a obra, em 1884, aqui com a obra Opalas e Meridionais, do Alberto de Oliveira. E aí o Cândido vai dizer o seguinte, ó, os Baudelarianos do decênio de 1870, um pouquinho antes, essa galera que a gente está falando, foram, portanto, uma espécie de pré-parnasianos. Ó, que legal aqui, ó. A gente começa as ideias se encaixam, né?
sobretudo na medida em que aprenderam com o seu inspirador, o cuidado formal, né, pelo Baudelaire, o amor pelas imagens raras, que a gente viu no parnasianismo, quanto eles gostam de imagens raras, tem aquele poema do Nero, né, incendiando Roma, dando risada, tocando lá o seu instrumento e pegando fogo. Puta, aquela imagem é muito legal. Da recuperação do soneto, que eu falei com vocês, né, no começo do vídeo do parnasianismo eu falo do soneto, né, e das formas fixas. Então é o próprio Cândido que está dizendo isso aqui, então a gente acredita. Mas não anti-parnasianismos, né? Eles são pré-parnasianos, mas não anti-parnasianos, porque eles têm esse gosto pelo moderno, né? Bem como na atitude geral da contestação, que os levou a rejeitar o passado e adotar os ideais republicanos como matéria de poesia. E aí tem uma parte aqui que é legal, que o Cândido diz, ó, vou grifar isso aqui. Nas Flores do Mal, encontraram um tratamento não convencional do sexo. Um lutuoso spleen, ó, ele vincula spleen. Lembra que eu falei para vocês agora que a depressão do simbolista é chamada de spleen? Essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha que vocês vão ver no vídeo, inclusive, que eu falo dela, eu explico ela, como é que ela vem. Spleen. Um luto spleen e um senso refinado de análise moral. Mas refugaram ou não sentiram bem a coragem do prosaísmo e dos torneios coloquiais. Então, aqui ele vai falar o que os nossos realismos, os nossos realistas poéticos se interessaram pelo Baudelaire, né? E aí, aqui eu acho importante, ó. Também não se interessaram pelos espaços externos da vida contemporânea, inclusive o senso penetrante da rua e da multidão. Isso aqui é legal porque é o seguinte, o Baudelaire é um homem do tempo, é um homem que gostava de ir à rua, ver as modernidades das cidades. Ele escrevia sobre roupa na época, sobre comportamento humano, sobre comportamento social, sobre várias coisas. O homem do seu tempo, né? E esses nossos poetas aqui brasileiros não se interessavam por isso, até porque a França, até porque aqui no Brasil não era polo disso, né? Eles ficavam mais quase dentro de casa. E é o que o Cândido diz aqui, esses poetas brasileiros não gostavam muito de ficar de fora. Eles ficavam quase mais dentro de casa e no quarto de dormir. Mas apesar disso, assimilaram algo da modernidade de Baudelaire, na medida em que se inspiraram nele para afirmar o tempo presente e seus problemas, né? Contra o refúgio no ego e na história, como tinham feito os românticos. É muito legal que o romantismo gostava muito de história e que o romantismo também gostava do ego grande, né? E os nossos poetas simbolistas aqui rechaçavam isso. Ou na história e na neutralidade dos objetos, como fariam em grande parte do parnasianismo. Isso aqui é muito importante, porque se vocês lembram da última aula que eu falei, eu disse que o parnasianismo ele não é um período que ele tem vontade de ser crítico, né? Ele não tem interesse de ser crítico. O parnasianismo ele gosta de descrever cenas, ele gosta de descrever objetos, né? De lapidar o verso. O parnasianismo não é um período que a gente pode dizer assim, que quer olhar o seu tempo e fazer uma análise do seu tempo igual ao romantismo e o realismo. O parnasianismo está mais preocupado com a arte em si, que se dane o mundo. Né? Eu quero ver a arte, eu quero pegar e quero algo que eu expliquei para vocês da mimese, né? Me mostra algo bonito, eu quero imitar algo bonito. Um vaso grego, eu quero imitar um vaso grego. Um vaso chinês, eu quero imitar. Uma bela árvore, eu quero imitar. Uma cidade bonita, um palácio, eu quero imitar. Eu quero fazer uma poesia que imite. Então era isso mais ou menos o parnasianismo. Já o romantismo não, ele é mais ligado a seu tempo, à história, aos movimentos políticos. Né? Você pode ver aí nas aulas do romantismo, ele vai estar preocupado ali um pouquinho com a natureza, a pátria, a nação. Então tem outra questão, né? Interessante. E aí,
que a gente pode pegar aqui para a gente fazer um. Já no finalzinho aqui, para a gente poder ver. Em nenhum momento o Cândido vai falar de simbolismo, né? E aqui ele vai dizer aqui, ó, não espanta que Baudelaire pudesse ter sido considerado um mestre da rebeldia adequado à contestação. Apesar do horror que manifestou contra a sociedade do tempo, a sua obra comporta, além da análise moral desabusada, a aceitação da vida e da cultura das cidades como tema e problema, pressupondo a elaboração de uma linguagem feita para exprimi-la. Então, esse horror que o Baudelaire manifestou, com a sua literatura muito cheia de coisas malucas e cheia de coisas fortes, que foi contra a sociedade do tempo, né? Ela tem uma análise moral, né? Questionando a moral, né? Quer dizer, até que ponto, de repente, muitos que leem acabam fazendo escondido ou vivendo isso de alguma forma, né? Mas o Baudelaire ele trouxe também uma coisa que tem um texto dele muito famoso, muito conhecido, que o Baudelaire gostava muito de analisar o seu tempo, a sua cidade, os costumes, o homem moderno. Como seria o homem moderno da vida? Ele é muito moderno, ele analisa a sua sociedade, o que está acontecendo, como é que as pessoas vivem, o que as pessoas querem, né? A evolução da sociedade. Né? Ou não precisa ser evolução do lado positivo, também pode ser evolução do lado negativo da sociedade. Acontece muito também, né? A sociedade, às vezes, ela não evolui para um lado positivo. De repente, a sociedade de hoje ela está evoluindo para um lado negativo. Se vocês puderem perceber, a gente está com uma ética, né, ligada ao individualismo. Sim, nem pode, né? Seria, se a gente for ver do ponto de vista do conceito de que a ética tem que trazer valores positivos, nem pode. Mas você começa a perceber o movimento hoje de deslocamento para o indivíduo. Né? A gente tem um deslocamento para o indivíduo. A gente está saindo do coletivo e está indo. Isso é analisar a sociedade de hoje, né? De hoje, 2022, né? A gente está saindo do coletivo e indo para o indivíduo. E isso acontece, assim, historicamente, né? Em momentos de muita crise na humanidade, né? E o Baudelaire ele vivia no momento que era final do século ali, 1890, por exemplo, 1880. Aquele finalzinho ali era terrível, porque a gente começou a ter, por exemplo, o trem, né? O trem a vapor, outras formas de comunicação pela imprensa. Isso abalou um pouco a humanidade. As cidades começaram a crescer na Europa. Então o homem ele começou a dar uma pirada assim, se o mundo ia acabar no final de 1900, na virada ali. E a gente vive isso hoje, esse deslocamento do coletivo para o individual. Eu sempre digo isso. Eu até acredito que esse deslocamento do coletivo para o individual, ele acontece justamente porque vocês viram aqui em cima que os jovens daquela época não confiavam mais nas instituições? Isso acontece hoje também, a descrença na instituição, né? Descrença no direito, nas leis, né? A descrença no governo, a descrença no Estado, a descrença em várias coisas, né? Então, e aí faz com que o indivíduo tenha que se defender, né? E ele fica não tão pensando no coletivo. Que a gente não evoluiu tanto o coletivo, né? A gente trabalhou direitos difusos e coletivos, a gente evoluiu direitos difusos e coletivos há 10 anos atrás, ali a partir de 2010 a gente teve bastante direitos difusos e coletivos. Direito difuso, pessoal, é uma coisa bem legal. Direito difuso são direitos da humanidade. Então, por exemplo, se de repente alguém desmata uma área e aquilo ali polui, uma pessoa que mora no Japão pode se sentir agredida, porque o direito difuso é o direito que
impacta todo mundo. Isso a gente chama de direito difuso. Um todo. Então, pô, se de repente você está poluindo todos os mares, tacando petróleo, está acabando com os peixes, a gente vai ter uma redução da pesca, não vai afetar só a regiões de litoral. Então, o nome disso é direito difuso. Você vê que é uma discussão que não tem mais. A gente quase não vê em lugar mais nenhum isso evoluiu. Isso evoluiu um tempo atrás, né, no direito, os direitos coletivos também, agora estão quietos, porque, igual eu estou te falando, a gente tem um deslocamento para o direito individual. E eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas quando você tem um foco muito no individual, você começa a moral e a ética, ela é rompida. E aí você tem uma guerra, por exemplo. Então você só vai ter uma guerra, quer dizer, se um país invade outro arbitrariamente, destrói quase o país inteiro, né? Construções que têm dinheiro ali das pessoas, suado, né? Patrimônio suado da pessoa, com uma bomba você destrói ali, se quebrou o conceito ético, né, de indivíduo e sobrepondo o coletivo. Né? Não sei se isso faz sentido aqui. O Baudelaire vivia esse momento aqui, essa galera, esses poetas aqui viveram esse momento tenso. Não sei se eu consegui me explicar direito esse deslocamento do coletivo para o individual. Isso é um perigoso, né? Que você vê, a gente está na iminência de uma bomba nuclear. Quer dizer, até onde vai o direito difuso, o direito de todo mundo respirar a troco do interesse de uma pessoa. Então você vê que doideira, né? Que onde a gente amarrou a nossa bis, né? Onde a gente amarrou a nossa pop, ferrou pra gente. Quer dizer, o trem vai dar uma guinada. E você pega essa literatura aqui, ela é uma literatura complicada, porque você está falando dos últimos 50 anos do século XIX, né? 1850, 1900. Pensa que doideira que está na cabeça desse povo, né? Que a gente está vivendo hoje, né, pessoal? Né? A gente está vivendo um momento histórico. Fazia tempo que a gente não vivia um momento histórico, né? Você pegou a gente, né? Olha aí, ó. Sim. E sim, porque o homem naquela época, ele não tinha condições, né, técnicas de ter um instrumento que pudesse, né, se apertar ali, lançar e acabar com 1 milhão de pessoas em um segundo, né? Aí hoje a gente já está tendo essa possibilidade, né? E principalmente uma coisa que assim, por isso que o mundo tem um pouco de dedos em relação a, não falando de política aqui, mas já falando um pouquinho, só para a gente concluir esse raciocínio, o mundo tem dedos com a Rússia porque ela tem o arsenal da União Soviética, que é o maior do mundo nuclear, né? E a gente não sabe que condições que está esse arsenal, né? Se está funcionando, se esse trem tem segurança, né? Se tem. Vai saber isso aí, se o cara mira num país, cai no outro. E você sabe que tá muito sucata com a intenção, e a gente sabe que a União Soviética deixou muita sucata, né? E a Rússia é um país pobre, né? É o 12º país do mundo. O Brasil estava na frente da Rússia, é mais rico que a Rússia, para você ter uma ideia. A Rússia não é um país rico, é o 12º, mas se não me engano agora ele caiu para 20º, né? Com as restrições financeiras. Então não era um país rico, mas ele tinha herdado umas sucatas da União Soviética. Então já pensou, o cara aperta o botão, mira lá nos Estados Unidos um míssil nuclear e vem pro Brasil. Fala, sai pra lá, pai, mira esse trem pra lá, né? Fica, mira pra cima do hemisfério norte aí, não vai tacar nada pro hemisfério sul, não. É tudo meio sucateado essas coisas deles lá. É o maior, é o da Rússia. Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês vão ver. Eles têm a maior bomba do mundo, a Tsar. Ela é tão grande, tão grande, tão grande que eles reduziram ela para poder. Porque se tacar ela, o cara que taca o avião que taca, o cara morre, né? Então, você vê o nível que a gente tá, né? De individualismo. Quer dizer, você depender. A tua saúde depende, né? Basicamente de
poucas pessoas, né? Direito individual. Bem, e aí, fechando aqui o que o Cândido diz a respeito do Baudelaire, que os seus seguidores, né, não poderiam aceitar Baudelaire, que naquele tempo era sinônimo de revolta, niilismo, neurose e desmando sexual, alimentos fortes demais para os nossos corretos parnasianos, que foram uns verdadeiros campeões de falsas ousadias. E bem, essa frase aqui, esse trecho aqui é legal. E na última aula a gente falou do Olavo Bilac, né? E o Olavo Bilac é o parnasiano. E o Cândido dá uma alfinetada aqui, né? Ele diz assim, ó, o parnasianismo não dava para poder seguir Baudelaire, porque o Baudelaire ele era sinônimo disso, ó, de revolta, niilismo, que é negação total a tudo, neurose e desmando sexual. Baudelaire era tudo isso aí, um maluco, né? E o Cândido disse que eram alimentos fortes demais para os nossos parnasianos. Os parnasianos não iam adotar isso. Os caras estavam mais preocupados em descrever um pôr do sol, pô. Tava preocupado lá com a vida sexual de alguém, ou preocupado com neurose, psicose, né? Por isso que ele diz, ó, o Cândido diz, alimentos fortes demais para os nossos corretos parnasianos, que foram os verdadeiros campeões de falsas ousadias. Aí aqui o Cândido dá uma sapecada, né? Nos nossos parnasianos, né? Que foram verdadeiros campeões de falsas ousadias. Os caras que prometiam, prometiam e não cumpriam realmente. Mas não acho, o Cândido fala isso, né? Mas quem sou eu aqui para dizer contrário ao Cândido? Mas não acho que o objetivo dos parnasianos eram ser ousados, eu acho. Oi? Sim, sim, certinho. O pa- o- sim, exatamente, porque Baudelaire, por detrás da, desses poemas muito loucos do Baudelaire, a gente tinha assim, tipo uma autorização para ser louco. O Baudelaire ele contaminava as pessoas assim, ele falava, cara, você tem que ser louco. Então contaminava as pessoas para elas, para o jovem, né? Ele era um influenciador, ele era um influencer, né? Hoje não está na moda aí os influencers. O Baudelaire era um grande influencer, né? No mundo inteiro, cara, influenciou o mundo inteiro. Mas, gente, agora eu posso contar uma fofoca do Baudelaire para vocês? Eu vou até fechar aqui porque a gente encerra aqui, a partir dessa crítica aqui, que depois, se um dia vocês perguntarem assim, o que que o Cândido acha dos parnasianos, né? Olha, o Cândido acha várias coisas ao mesmo tempo. O Cândido, assim, escreveu muito sobre tudo, então tem época que ele fala uma coisa, muda. Mas vocês podem dizer o seguinte: em dado momento, no livro Educação pela Noite, o Cândido criticou os parnasianos, chamando eles de fanfarrões, né? Então, isso pode ser dito. Mas não quer dizer que é exatamente isso com o Antônio Cândido. Depois ele escreve outro livro e fala outra coisa. Normal, isso é literatura, né, gente? Literatura é uma política eterna, né?